Bom, naquele momento meu sangue já estava todo na cabeça. Olha, podia não ter nada, velho. Podia. Eu admito. Os dois podiam estar só conversando. Mas é que eu não gostei. Aquilo me deixou por conta. Ela levantou, ficou passando a mão pelo corpo, assim, para tirar areia. Depois veio pro meu lado, tirando satisfação comigo. E foi nessa hora que eu não me aguentei. Depois da vinheta, a história completa de Leila e Fernando. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre fui apaixonada por ele e sabia que ele também me amava. Mas estávamos passando uma crise séria no nosso casamento. Reconheço que a maior parte da culpa talvez fosse minha, porque eu sempre fui muito ciumenta. E às vezes acabava brigando com ele por alguma coisa que não tinha muito a ver, sabe? Um dia até com a minha irmã eu discuti. Sei lá, senti um clima assim meio diferente entre ela e o meu marido. E aí, já viu, né? Perdi o tino, fui com tudo pra cima dela. Nesse dia minha mãe teve de apartar a briga. Depois que chegamos em casa, ainda briguei com ele. Quer dizer, nós brigamos, né? Os dois. Ele chegou a dizer: escuta, Leila, até quando que você vai aprontar das suas, hein? Meu Deus do céu, eu e a Sandra, a gente só estava conversando. Você não precisava ter feito o que fez. Eu vi muito bem o que estava acontecendo, Fernando. Você acha que eu sou cega? Ela estava dando em cima de você e você, pelo jeito, estava gostando, né? Pelo amor de Deus. Olha, quer saber? Deixa pra lá, viu? Não vou dizer mais nada. Por conta disso, dessa briga que a gente teve, eu e minha irmã ficamos de cara virada uma para outra durante muito tempo. Olha, eu até deixei de frequentar a casa da minha mãe por causa disso. E sabe, acontecia direto. Muitas vezes a gente brigou. Podia ser exagero meu, reconheço. Mas é como dizem, né? Seguro morreu de velho. Eu sempre amei demais o Fernando. Mas acho que com o tempo, aos poucos, eu comecei a sufocá-lo com esse tipo de crise, de ciúme. Um dia até minha mãe apareceu em casa, começou a conversar comigo e pelas tantas ela falou: olha, Leila, se você não mudar o teu jeito, você vai acabar perdendo o teu marido, viu? Fala bobagem, mãe. Fernando me ama, ele nunca vai me deixar. É? Eu sei muito bem que ele te ama. Mas às vezes parece que é você que esquece disso. Você é muito ciumenta, minha filha. Pensa um pouco e veja quantas pessoas já se afastaram de você por causa desse teu jeito. Você é muito geniosa. Até com tua irmã você brigou. Olha, o meu problema, na verdade, eu acho que era excesso de amor. O amor era muito e, em consequência, o medo de perdê-lo também era grande. Só que aos poucos, acho que o Fernando começou a se cansar de tudo isso. E eu percebi que ele começou a me tratar de um jeito assim meio frio, a uma certa altura. Começou a me deixar de lado ali em casa. Eu senti muito essa mudança dele. E comecei a cobrá-lo. Mais do que isso, como ele passou a ser muito ausente em casa, eu passei a fazer acusações, a insinuar que ele devia ter arranjado outra mulher na rua. Ele me olhava assim, já meio sem paciência, respirava fundo, mas não falava nada. Uma vez a gente brigou feio, e ele chegou a passar o final de semana na casa do irmão. Olha, cheguei a pensar que a gente fosse até se separar. No fim, acho que meu cunhado lhe deu uns conselhos e ele acabou voltando para casa. Só que o clima entre a gente não ficou legal. Um dia, inclusive, minha mãe me sugeriu: Leila, por que vocês não fazem uma viagem? Tire um final de semana, vão para algum lugar bonito. Aliás,
o aniversário de casamento de vocês não está chegando? Pois então, em vez de fazer um jantar, sabe, convida ele para passar um final de semana em algum lugar assim, bem bacana. Olha, eu gostei da ideia. Achei que poderia ser uma boa solução. Conversei com ele. Só que sabe, quando você sente que a pessoa não está muito afim, não fica empolgada. Eu, inclusive, cheguei a ver alguns lugares, né? Pesquisei preços e acabei encontrando uma pousada na praia de Penha, que era um verdadeiro sonho. Mostrei o site para ele, as fotos do local, o preço, condições de pagamento. Ele olhou, mas repito, não ficou nada empolgado. Eu tive de insistir, e insisti tanto que no fim ele topou. Fizemos a reserva justamente no fim de semana em que estaríamos completando 2 anos de casamento. O detalhe, conversei no meu serviço e pedi a sexta-feira de licença. Ele também conseguiu ser liberado para podermos viajar já na sexta-feira de manhã. E olha, as coisas entre nós pareciam estar ótimas. Ele que não estava animado lá no começo, parecia até outra pessoa. Pudera, né? Fazia tanto tempo que a gente não fazia uma viagem. Para começar, nossas férias nunca combinavam. E também a gente não tinha dinheiro sobrando, né, para ficar viajando. Dessa vez, no entanto, fizemos um esforço, tudo em nome do nosso casamento. Fomos o trajeto todo ouvindo música, conversando, ele me contando coisas. Nossa expectativa era de passarmos os melhores dias da nossa vida. Chegamos à pousada, nos instalamos, depois fomos fazer um passeio. Enquanto tomávamos uma caipirinha de frutas, eu comentei com ele. Puxa, essa é a lua de mel que a gente nunca teve, né, amor? Verdade. A gente não viaja para lugar nenhum, né? E pensar que tinha um lugar tão gostoso assim, e tão pertinho, né? A gente nunca teve ideia. Ele sorriu. Aí me fez um carinho, me deu um beijo. E eu imaginei, sabe? Ficou passando aquele pensamento na minha cabeça. Minha mãe tinha razão, era disso que a gente estava precisando. Aproveitamos a tarde toda na beira do mar. Para fugir dos problemas, prometemos um para o outro que não levaríamos o celular para a areia com a gente. Quando fôssemos para perto do oceano, sem telefone, ou por outra, até levaríamos, se fosse o caso, mas deixaríamos no modo avião. Só usaríamos o aparelho para tirar fotos, fazer vídeos, registrar cada momento daquele passeio que tinha tudo para ser inesquecível. Eu lembro que teve uma hora que eu fui tomar banho de mar e deixei o Fernando ali sentado na cadeira debaixo do guarda-sol. Sabe quando você está se sentindo assim leve, de bem com a vida? Tudo estava me fazendo tão bem que parece até que eu me desliguei de tudo, me distraí. Tanto que fiquei um tempão ali brincando na água do mar. A praia estava lotada, mas me senti como se aquele paraíso fosse só nosso. Fiquei um tempão ali na água e, sem perceber, as ondas foram me levando um pouco mais além, né, daquela posição em que eu estava antes. Tanto que quando resolvi sair do mar, olhei à minha frente e não vi meu marido. Na hora, me bateu até um certo desespero. O coração até disparou. E a praia estava tão cheia. Estávamos em plena temporada. Comecei a caminhar ali na beirinha do mar, a procurar o Fernando, até que, para o meu alívio, vi o nosso guarda-sol. Mas no que me aproximei, uma cena chamou a minha atenção. Meu marido estava virado para o guarda-sol, do lado, no maior papo com uma mulher. Olha, aquilo me tirou do sério. Já senti tudo escurecendo na minha frente. No que cheguei perto, como uma mulher estava assim, deitada, assim, sobre uma toalha, de costas, com a cabeça virada para o lado do meu marido, e vendo que os dois não paravam de conversar,
Não sei o que deu em mim, mas eu já cheguei chutando areia em cima dela. Cheguei a ir, assim, sabe, com tudo, na direção, né? Joguei mais na cabeça da mulher. Não era à toa que diziam que eu era pavio curto, principalmente quando envolvia o meu ciúme em relação ao Fernando. Olha, se até com a minha irmã eu já tinha brigado, imagine então com aquela desminguida. Nem meu marido tinha percebido em minha aproximação, e até nele acabou indo um pouco de areia. A mulher, naturalmente, não gostou, ficou brava. Ei, ficou louca? Não me viu aqui? Naquelas alturas, meu sangue já tinha subido todo para a cabeça. Olha, podia não ter nada a ver. Os dois podiam estar só conversando, mas eu não gostei. Ela levantou, ficou passando a mão pelo corpo para tirar a areia e depois veio para o meu lado para tirar satisfação. E nessa hora, eu empurrei essa mulher com tanta força que ela caiu com tudo para trás. E como tentou se segurar no cabo do guarda-sol, acabou caindo por cima dele. Pensa no fiasco. Todo mundo ali em volta se virou para nós, principalmente porque eu comecei a xingar a mulher. E o pior é que meu marido também veio para cima de mim. Leila, que é isso, Leila? Qual é o teu problema, hein? Meu problema? Meu problema é você, Fernando. Será que eu não posso te deixar um segundo sozinho? Meu Deus do céu. Eu não estava fazendo nada. Ah, não estava? Só estava se abrindo aí para essa sirigaita, né? Pegou o número dela? Combinou um encontrinho para depois? Para de ser louca, Leila. Olha a vergonha que você está me fazendo passar. Nessa hora, olhei a nossa volta e falei aquilo. Até porque estavam se divertindo ali, sabe? Com a situação. Tá olhando o quê, hein? Não preciso nem dizer que aquilo acabou com o nosso dia. E o pior é que, em vez de me acalmar, o fato de ele ficar me chamando a atenção me deixou mais irritada. Fomos embora para a pousada. Eu já comecei a dizer que queria voltar para Curitiba. Não queria mais ficar um minuto naquele lugar. Arrumamos as coisas, quer dizer, eu pelo menos arrumei as minhas, né? Mas estava tão desatinada que nem reparei se ele tinha arrumado ou não as coisas dele. Entramos no carro, só que em vez de pegarmos a estrada, pro meu espanto, ele me levou até a rodoviária. Parou e sem me olhar na cara, nem me olhou na cara. Eu ali querendo entender o que estava acontecendo. E ele falando aquilo. Quer ir embora? É só descer e comprar passagem. Como assim? E você? Eu vou ficar. Você que quer ir embora. Eu não quero. Tá, mas você vai me deixar aqui? É você que está fazendo escândalo. É você que está parecendo uma louca desvairada, querendo ir embora. Então vai! Foi um pouco de orgulho ferido meu, eu sei. Mas sabe o que eu fiz? Não baixei a cabeça. Peguei minha mochila e desci. E saí andando sem olhar para trás. Imaginei que ele fosse vir atrás de mim, dizer que era brincadeira ou pedindo desculpa, mas não. Deu a volta e foi embora. Voltou lá para a pousada. Olha, quando eu entendi o que estava acontecendo, chorei tanto. Só que não dei o braço a torcer. Depois de um tempo, fui até o guichê, comprei uma passagem e vim embora para cá. Ainda bem que tinha ônibus. Eu não tinha entendido ainda o que estava rolando. Até porque ainda não estava acreditando que ele tinha feito aquilo comigo. E como ele tinha deixado o celular no modo avião, até porque foi uma combinação que a gente fez, acredite quem quiser, não consegui falar com o meu marido durante o final de semana inteiro. Depois eu soube que ele voltou para a pousada,
até porque já estava tudo pago, né? E curtiu o final de semana sozinho. Só depois é que eu percebi a besteira que tinha feito. Só depois é que eu fui me dar conta que tinha ido longe demais. E liguei tanto para ele. Deixei tanta mensagem na caixa postal, no WhatsApp. Pensa no final de semana de cão que eu passei. Fiquei o tempo todo esperando ele entrar pela porta, mas não passou nem o sábado, nem o domingo, sem que eu ficasse ali esperando, porque ele não veio. Ele ficou curtindo a praia sozinho. Nem no domingo ele apareceu. Depois eu soube que tinha ido dormir na casa da mãe. Olha, acho que fiquei seca por dentro de tanto chorar. Pensei nas piores coisas. Somente na segunda-feira que a gente conversou. Liguei na hora do almoço, ele atendeu, mas apenas falou que à noite, em casa, a gente conversava. E quando nos encontramos, o clima, e nem poderia ser diferente, né? Estava péssimo. Entre uma coisa e outra, ele falou: para mim chegou, viu, Leila? Eu tentei, mas não dá mais. Olha, eu nem dei muita bola para aquilo que ele falou. Até porque acho que nem acreditei. Só perguntei: o que você andou fazendo lá naquele lugar sozinho? Hein, Fernando? O que eu andei fazendo? Pensando na vida, na minha vida. Aproveitei para refletir, sabe? Colocar tudo na balança. E sabe qual foi a conclusão a que eu cheguei? Nosso casamento foi um erro. Simplesmente não dá mais. Eu já tinha percebido que tinha ido longe demais. Só que naquele momento, e vendo ele falando daquele modo assim tão duro e tão sério, não sei, me bateu um desespero, tanto que me atirei nos seus braços e comecei a chorar. Não fala isso. Nem de brincadeira fala isso, amor. Me perdoa, eu não sei o que deu em mim. Quando eu vi você conversando lá com aquela mulher, eu perdi a cabeça. Se abrindo para ela, mas que me abrindo para ela? De onde que você tirou isso? Você quer saber, Leila? Me solta, tá? Eu vou embora. Ele se desvencilhou de mim, foi até o quarto, pegou umas coisas, colocou na mochila, falou que depois daria um jeito de vir buscar o resto e simplesmente se foi. Me deixando ali aos prantos, sem saber o que fazer da minha vida. E o pior é que não teve mais jeito mesmo. Liguei para algumas amigas, liguei para minha mãe, choraminguei um monte, mas não ouvi nenhuma palavra de consolo que fosse. De modo que tive de aceitar a separação. Por mais que tenha tentado reconquistar meu marido, fazê-lo voltar para casa, ele já estava decidido, disse que não ia mais voltar. Quer dizer, aceitar. Eu digo que aceitei, mas aceitar, eu nunca aceitei. E mesmo com as suas negativas, nunca desisti de uma reconciliação, uma volta. Tanto que passei muito tempo procurando por ele. E até me humilhando. Para uma pessoa como eu, orgulhosa, só eu sei o que isso significa. Numa dessas vezes, a mãe dele falou que ele tinha ido à praia. Quando eu fui procurá-lo lá na casa da minha sogra, eu estranhei. A praia? Mas qual praia? Aliás, ele foi com quem? Olha, eu não sei te falar, viu, Leila? Ele não me disse nada. Sabe como foi que eu descobri? Pelas fotos que ele postou depois lá no seu perfil. Ele tinha voltado à Penha, praia de Santa Catarina. Só que nas fotos, ele não aparecia sozinho. A seu lado havia uma mulher. Somente depois de um tempo é que eu fui descobrir toda a verdade. A tal da mulher morava lá. Ele tinha conhecido numa daquelas barraquinhas de bijuterias. Ela era vendedora. Ele só a conheceu por causa do papelão que eu fiz.
pelo fato de ter vindo embora, tê-lo deixado lá sozinho. Ele passou 2 dias sem mim, completamente solto, e foi exatamente assim que os dois se conheceram. De modo que não seria exagero se eu admitisse. Foi minha culpa. Se eu estivesse com ele, isso com toda certeza não aconteceria. Pensa na minha revolta e na minha tristeza. Mas repito, sei que não posso culpá-lo, porque de certo modo fui eu que o joguei nos braços dessa mulher. Fui tirar satisfação com ele. Ele jogou na minha cara que o nosso casamento já estava acabado, que aquela viagem tinha sido a prova disso e que era para eu aceitar, me conformar e seguir com a minha vida. Olha, eu não acredito até hoje que tudo tenha terminado, que perdi meu marido desse modo. E até hoje os dois estão juntos. Ele é aquela barraqueira, vendedora de anel. Mesmo ela morando lá e ele aqui. Tem horas que eu me pergunto, do que serviu todo o meu ciúme? Do que serviu tanto cuidado? Serviu de nada. Acabei sozinha. Era para termos comemorado o nosso aniversário de casamento. Só que foi o fim para nós. Nossa separação. Ele acabou se livrando de mim. Me deixou aqui triste, desiludido, enquanto conheceu um novo amor. Refez sua vida com ela. Simplesmente me esqueceu. Me deixou para trás.